Tem um vídeo viralizando aí que mostra um cidadão revoltado dizendo que a Lei Padre Júlio Lancelotti, que foi regulamentada esses dias atrás, proibiria a instalação de cercas elétricas nas casas. O cara tá lá indignado dizendo que agora o cidadão de bem não pode nem proteger mais a própria casa e ainda culpa o Lula e o padre. Pensa bem, um padre que só ajuda as pessoas que não têm nada na vida, que é a população de rua. Mas que papo é esse de cerca elétrica, hein? Proibida. Desde quando tem regra para cerca elétrica? Vamos entender essa história direito? Então, ó, dedo no like aí, engaja comigo, vamos nessa. Seguinte, essa semana o Lula assinou um decreto de regulamentação da Lei 14.489, que proíbe a chamada arquitetura hostil nos espaços públicos. Aí um ignorante ou mal intencionado foi lá, misturou as bolas e deu um jeito de enfiar a sua cerca elétrica da sua casa nessa história. Mas vamos lá, primeiro vamos entender o que é arquitetura hostil. É toda construção que afasta as pessoas. Caco de vidro no muro, prego, cerca elétrica, concertina, arame farpado, pedras pontiagudas no chão. Tudo isso é construção que repele as pessoas e é chamada de construção hostil. Mas isso é proibido? Não, não é proibido, mas é regulamentado e já faz tempo. Em 2001, no governo Fernando Henrique Cardoso, o Brasil aprovou o Estatuto da Cidade, que estabelece as regras para as construções nas cidades. Essa lei reconhece que você pode colocar essas coisas para defender a sua propriedade, mas tem alguns limites. Por exemplo, não pode ser mortal e também não pode ser instalado num lugar onde uma pessoa facilmente alcança, um inocente pode se acidentar. Mas em 2017 foi aprovada uma outra lei que estabelece exatamente os limites para você que tem uma cerca elétrica na sua casa, o que é uma. Te explico. Você pode eletrificar a cerca, desde que ela esteja colocada num local que seja autossuficiente para uma pessoa, por exemplo, não alcançar só de levantar a mão, sabe? Porque aí é a situação de risco de acidente. Se tiver num muro alto, com placa avisando, está dentro da lei, porque para alguém tomar um choque nessas circunstâncias, essa pessoa tem que estar mal intencionada tentando invadir a sua casa. Outra coisa, o choque tem que ser pulsante, aquele que a pessoa não fica grudada. Ele tem que dar a chance para o invasor desistir da invasão, não pode matar a pessoa. Resumindo, o equipamento serve para repelir e não para eliminar o invasor. Se for assim, está dentro da lei. E o que a Lei Padre Júlio Lancelotti tem a ver com isso? Nada. Nadinha, nadinha. A lei não mexe uma vírgula nos seus direitos nem nos seus deveres dentro da sua propriedade. Ela é exclusiva para espaços públicos e proíbe o uso desse tipo de arquitetura hostil nesses lugares. Vamos entender o contexto. Em 2021, a Prefeitura de São Paulo, o prefeito ainda era o Bruno Covas, instalou pedras embaixo de um viaduto para impedir que a população em situação de rua se abrigasse da chuva ali embaixo. O padre Júlio Lancelotti foi lá com uma marreta e quebrou algumas pedras como forma de protesto. A cena, a fotografia viralizou. 2 meses depois, o senador Fabiano Contarato protocolou um projeto de lei proibindo construções desse tipo em locais de acesso público. Mais de 1 ano e meio depois, em novembro do ano passado, a lei foi aprovada no Congresso Nacional. O Bolsonaro, que já tinha sido derrotado nas eleições e estava nos últimos dias do mandato dele, vetou a lei integralmente. Dias depois, o Congresso derrubou o veto. Faltava então regulamentar a lei, o que foi feito agora e foi feito por decreto pelo presidente da República. Então não é mais permitido colocar pedra no chão, arame farpado, cerca elétrica, concertina, nem nada que seja repelente de pessoas em espaços públicos. Embaixo de uma ponte, numa calçada, embaixo de uma marquise, nesse tipo de local. Mas na sua propriedade privada continua valendo a lei antiga, não muda nadinha a sua vida. O que a Lei Padre Júlio Lancelotti faz é proibir o poder público de empurrar para longe um problema que é a população de rua. Em uma década, o número de pessoas em situação de rua no Brasil aumentou 10 vezes. Em 2013, quase 22 mil brasileiros sobreviviam nas ruas do país. Hoje são quase 250 mil. 1/4 milhão de brasileiros não tem onde morar. E os governantes, em vez de enfrentar o problema, eles empurram para longe com esse tipo de construção hostil. Essa lei obriga esses governantes a tomar providências em vez de fugir do problema. Mas repetindo, mais uma vez, nada muda dentro da sua casa. Quem está falando isso está espalhando uma fake news.